Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o nosso programa Espaço Diferente. Hoje, feriado, 6 de março, dia da Carta Magna Pernambucana. É uma história muito de resistência, de luta do povo pernambucano, e a gente está hoje aqui também conversando sobre um assunto muito importante para todos vocês que nos escutam agora, com relação à questão da mulher. E a gente tem a satisfação, a alegria, agradeço de antemão a Cláudia Santos, professora, que tem uma militância já na Diocese Palmares há muito tempo e vem nos ajudar a contribuir conosco sobre a questão da mulher na conjuntura atual. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui. Muito bem. Karine, sua filha, né? Bom dia. Pois é. A gente, Cláudia, por iniciar a nossa conversa falando de uma coisa muito forte que está aí, que é a violência contra a mulher. Na Diocese está fazendo uns movimentos. Eu queria que você falasse um pouco, na conjuntura atual, ao feminicídio, como é que qual a tua opinião com relação a essa temática tão séria da violência? Nós temos, infelizmente, no nosso estado, uma estatística muito vergonhosa, que é a violência crescente contra a mulher. No Nordeste, nós estamos à frente dos demais estados, né? No Nordeste são 9 estados e Pernambuco é o pior deles. E também um destaque de Pernambuco no Brasil. Então, isso é muito triste. Sabemos que isso não é algo de agora, mas tem sido crescente, e enfrentar a questão da violência contra a mulher nunca foi tão necessário como hoje. E uma coisa importante é dizer que enfrentar a violência contra a mulher não é tarefa só das mulheres, nem dos movimentos, nem os segmentos, mas é responsabilidade de toda a sociedade. Inclusive os homens também podem nos ajudar nessa campanha. Está até à venda nas redes sociais, já vi algumas matérias de homens fazendo campanhas, né, contra a violência à mulher. E isso é extremamente importante. Então, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Muitas pessoas não entendem a questão do feminicídio, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Nós temos uma lei muito importante, que é a Lei Maria da Penha, que mostra quais são os direitos das mulheres e como elas podem serem beneficiadas com essa lei. É importante também refletirmos que a questão da violência é algo estrutural, é algo cultural, isso vem de longas datas e que hoje é desnecessário, porque no passado não havia tantas informações como tem agora, não que justificasse, mas hoje as pessoas têm acesso à informação, né? A questão do feminicídio, por exemplo, acontece por quê? Porque o homem acha que ele é dono da mulher. Ela é uma propriedade dele. E muitas vezes, no fim do relacionamento, ele quer exterminar a vida dela, porque ela optou de não continuar com esse relacionamento. Muitas vezes também, que uma das configurações do feminicídio é quando o homem vê a mulher como posse, né, e pratica a violência, e também a questão da violência doméstica. Então, assim, é muito amplo essa discussão. Mesmo sendo muito amplo devido a essas características, mas na minha visão como professora, como assistente social, como cristã, é fácil de se resolver, porque quando a gente fala nós somos um país que é um país cristão. Como é que nós somos cristãos e não seguimos Cristo? Se a gente respeita a pessoa, seja ela quem for, se a gente ama concretamente, se a gente vive o evangelho, não haveria violência. Então, por isso que eu acho que é um assunto fácil de se resolver a partir de uma tomada de consciência, a partir de trabalhos estruturais que precisam ser feitos. E trabalho com as famílias, trabalho nas escolas, trabalho nos segmentos de modo geral, porque, como eu disse anteriormente, isso não é uma tarefa que as mulheres têm que estar dentro dos movimentos feministas. Não, é uma tarefa de humanidade, é uma questão de direitos humanos, não é? Então é um pouco isso.
Eu falo muito, viu? Não, mas fica à vontade, tá? Eu até, para não fugir, né, eu trouxe alguns tópicos para que possa centrar mais naquilo que você me pediu, né, para a gente discutir um pouquinho hoje. Uhum. E aí, assim, falando um pouquinho dessa questão da conjuntura, eu entendo que a gente enfrenta de forma exitosa quando entendemos o que são direitos. Quais são os direitos humanos? Porque quando a gente fala de direito humano, a gente está falando da mulher, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, está falando do idoso, está falando do homem. Então, falar em direitos humanos, a gente, por tabela, já atinge todos os segmentos da sociedade, né? E aí, a gente sabe também que reafirmar direito não é fácil, porque isso requer também responsabilidades dos governos, a nível municipal, estadual e nacional. Isso exige responsabilidade da sociedade civil como um todo e da população, porque somos nós, população, que colocamos as pessoas dentro dos governos, né? Os legisladores, enfim. Então é um pouco isso para início de conversa. Muito bem. Cláudia, a gente vai ouvir agora a fala da senadora Tereza Leitão com relação a essa questão da violência contra a mulher. Vamos ouvir, depois a gente conseguimos sequer respirar entre um crime mais chocante do que o outro. Sofremos por uma menina de 12 anos de idade, explorada sexualmente por um homem de 35 anos, a quem a Justiça de Minas Gerais promoveu de estuprador a marido. Passamos para a morte de uma freira assassinada após ser estuprada aos 82 anos dentro de um convento. E como se não fosse suficiente, agora lidamos com o estupro coletivo de um adolescente de 17 anos por 5 homens, sendo um deles também adolescente. E quando observamos o recorte racial, percebemos uma realidade ainda mais cruel. Mulheres negras são as principais vítimas dessa violência letal, revelando essa combinação cruel entre machismo e racismo estrutural. Devemos, em razão dos desafios deste cenário aterrador, reconhecer que o Estado brasileiro tem avançado na construção de políticas públicas de enfrentamento às violências de gênero. A própria existência da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que traz consigo o nome de uma mulher cujo marido tentou matá-la 2 vezes e que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado, é fruto da mobilização histórica das mulheres e da compreensão de que a violência doméstica exige respostas específicas, integradas e estruturadas. Destaco com esperança a centralidade do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e o Pacto Brasil entre os 3 poderes para enfrentamento do feminicídio, lançado pelo governo federal e outras autoridades, como estratégias de articulação entre União, estados e municípios e em diversas esferas de poder. Falo como mulher, mãe, avó, professora e senadora da República, querida senadora Margarete. Só teremos democracia plena quando as mulheres puderem viver sem medo e condignamente, sem constrangimentos, felizes, vivas, fazendo aquilo que escolherem fazer. Não conseguimos sequer respirar entre um crime mais chocante do que o outro. Sofremos por uma menina de 12 anos de idade, explorada sexualmente por um homem de 35 anos, a quem a justiça... Ok, e a gente ouviu aí, Cláudia, Humberto, Karine, essa fala de uma mulher senadora da República, mas como ela é de mãe, avó, professora, nessa perspectiva que você falava, Cláudia, é uma luta que tem que envolver os 3 esferas de poder, município, estado e governo federal, mas que a sociedade tem que também ter essa consciência de que é necessário fazer essa mudança de comportamento. Exatamente. Veja como é grave. Nós mulheres, nós estamos em constante risco. É como se vivêssemos em estado de guerra. Então, que segurança eu tenho que minha filha pode ir para a universidade e ela vai voltar sã? Que segurança eu, como mulher, tenho de estar na rua? As demais mulheres. Então, isso é muito grave,
A gente, enquanto sociedade, precisa realmente enfrentar isso. Não podemos mais silenciar nem nos calar. E pior ainda, aquela mulher que está dentro de casa num ciclo de violência. Essa mulher que muitas vezes tem vergonha de buscar ajuda, que muitas vezes vai a uma delegacia e é maltratada e revitimizada por falta de respeito mesmo, não é? A quem a acolhe. Eu já fui secretária da mulher no município de Palmares e a gente tinha articulação junto com as outras secretárias de todo o estado e tínhamos relatos vergonhosos de mulheres que, quando chegava na delegacia, era chamada de safada, que gostava de apanhar, porque já estava na delegacia pela segunda vez, que já devia ter deixado o marido, enfim. E às vezes a gente escuta isso também até das vizinhas, das pessoas conhecidas. E uma coisa que nós mulheres jamais podemos abrir a boca para dizer que a mulher, ela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. E a gente precisa entender por que muitas vezes a mulher continua naquele ciclo de violência. Existe a questão da dependência financeira, existe a questão da dependência emocional, que é muito séria, porque vai da parte emocional dessa mulher que ela não consegue sair, entre outras questões, né, como a sustentação dos filhos, a vergonha, a família que não apoia, enfim. Mas aí, assim, é importante que a gente tenha nos municípios o que nós chamamos de uma rede de solidariedade. E o que seria essa rede? Seria os organismos funcionando corretamente, como, por exemplo, todos os municípios devem ter a Secretaria da Mulher ou a Coordenadoria da Mulher, justamente para ser essa política pública ser efetivada condignamente. Além disso, os municípios devem contar também com o Conselho Municipal de Política para as Mulheres, porque o Conselho tem um papel de fiscalizador. Além de articular a política, ele fiscaliza e delibera, toma decisões. Um outro organismo extremamente importante no município são os Centros de Referência da Mulher, que nós chamamos de CEAM. Esses centros são equipados com profissionais que atendem essas mulheres. A nível de estado, nós temos os abrigos, o acolhimento institucional para essas mulheres, inclusive com os filhos, para que ali ela possa sair desse ciclo de violência, porque muitas vezes, quando os órgãos fazem o seu trabalho corretamente, esse agressor ele é preso, né? Então, tira a mulher desse ciclo para que ela possa ir para um lugar, ser tratada e cuidada, para que depois ela possa retomar a sua vida normalmente. A gente tem as delegacias das mulheres no estado. Em Palmares, inclusive, tem uma delegacia da mulher, que existe até uma articulação dos movimentos de mulheres para que seja uma delegacia regional, uma vez que não tem também nas cidades vizinhas. Mas, independente de ter ou não no município a delegacia da mulher, a delegacia municipal deve ter profissionais competentes para saber lidar com a mulher numa situação como essa. Porque ela sofre a violência, já está fragilizada, vai ser atendida por um homem e ainda não está preparado para atendê-la, é uma outra revitimização. É vitimizar novamente essa mulher. E aí a gente tem também, né, os grupos comunitários, os movimentos sociais, os movimentos, grupos de igreja, que podem estar também sendo essa rede de apoio, além da família, além da comunidade, além da sociedade. E aí, assim, uma coisa muito importante, Luiz, que a gente muitas vezes não observa, é que cada município tem suas especificidades, mas cabe à população cobrar das autoridades que tomem providências. Porque eu costumo dizer que nós devemos parar de falar para nós mesmos. Você pode ver nos grupos, nas pastorais, nos movimentos, nos conselhos, até uma audiência pública, quando se busca fazer, as autoridades não estão ali presentes. Numa conferência municipal, as autoridades não estão ali presentes. Então, a gente está falando para quem? Porque, como assistente social, como professora, ou como secretária, ou como uma agente daquele grupo que a gente representa, a gente tem barreiras. Até determinado ponto você não pode ir. Ali já é com a polícia, ali já é com o Ministério Público, ali já é com o juiz de direito, ali já é com uma defensoria pública.
Ali já é uma política de município, política de estado, né, nas 3 esferas. Então, é preciso que todos esses organismos estejam focados na solução. Porque não adianta só nós, você, com esse trabalho belíssimo que vocês fazem aqui na rádio, né, levando informação para todas as casas, para as pessoas que querem ter informação, porque também é importante as pessoas quererem se informar. Hoje existe um desvio muito grande de interesse. São as redes sociais, são as notícias de 30 segundos, de 10 segundos, 5 segundos, que não forma. Não forma. Não é? Hoje a gente tem a triste estatística de que somos, em todas as épocas que já existiram no planeta, é a época em que tem pessoas menos inteligentes. Veja que coisa grave. Nós estamos vivendo uma era das pessoas serem menos inteligentes. Antes você precisava marcar os números de telefone, a gente vai para o celular. Verdade. Antes a gente fazia as contas, a matemática pela mente. Hoje a gente vai para a calculadora. A gente não consegue falar meia hora sobre um assunto. Precisa de referência, né? E os professores, quem é da educação sabe do que eu estou falando, a gente tem encontrado muita resistência, que as pessoas não querem se informar, né? E por isso a gente tem uma sociedade muito descartável. Tudo é descartável, até os casamentos. Não, eu vou casar, mas se não der certo a gente separa. Então não existe o interesse de se melhorar, de melhorar o outro. É descartável. Já parte para uma outra relação. É interessante você falar isso, porque vem a questão da prevenção a tudo isso, né? Eu acho que, professora, a gente está nesse processo todo de uma sociedade descartável, como você bem falou. Palavra de Francisco, Papa Francisco, né? A sociedade que o ser humano é descartável diante da conjuntura que se vive hoje, ou seja, na questão mulher, na questão pessoa com deficiência, mas o ser humano como um todo está nesse processo. Na sua opinião, o que fazer, pelo menos tentar iniciar na questão da prevenção contra a violência que a mulher sofre hoje? Olha, essa pergunta ela é fantástica. Primeiro, educar as gerações novas. Por quê? Essa geração já madura, ela tem essa formação, tem essa percepção que precisa ser enfrentado, mas nós somos referência para as novas gerações. Então é preciso que se trabalhe fortemente a questão dos valores, a questão da empatia, da diferença de gênero, que quando fala gênero, as pessoas acham que está ensinando a ser homossexual, a ser... enfim, que não tem nenhum problema das pessoas serem como elas são. Então, respeitar as pessoas do jeito que elas querem ser, do jeito que elas são. A gente só não pode tolerar a violência, a gente só não pode tolerar aquilo que degride o humano, a pessoa humana, né? Então, assim, buscar a questão da igualdade, trabalhar a cultura de paz, que é uma coisa que não se trabalha nem nas famílias e muitas vezes nem nas escolas. Ampliar a quantidade de palestras. Uma coisa que pode ajudar na prevenção são medidas mais severas, porque a gente tem uma lei maravilhosa, a Lei Maria da Penha, mas se ela não for colocada em prática, não vai surtir o efeito necessário. A gente tem a Lei do Feminicídio, que é uma lei de 2015. Excelente, mas é preciso colocar em prática. Nenhuma lei é boa se ela não é colocada em prática, né? E aí, assim, a gente sabe também que precisamos denunciar. As mulheres precisam denunciar, porque quando ela demora a fazer a denúncia, o que é que acontece? Um caso de estupro, já não tem mais os indícios do esperma, já não tem mais muitas vezes aquela lesão, né? Uma câmera que de repente filmou, geralmente esses lugares têm tempo reduzido para armazenar informações, e
além disso, é importante também que use os meios de denúncia. Por exemplo, o Disque 180 é um número que toda mulher vítima de violência ela pode utilizar. A gente tem um Disque 100 que é para direitos humanos. E direitos humanos é para todos, como eu já falei na minha fala inicial, né? E uma coisa importante, Luiz, a gente tem no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles têm uma equipe de profissionais, de psicólogos, que recebe ligações, inclusive evitando a questão de suicídios, né? E a mulher pode também ligar para esse número para se fortalecer emocionalmente. E aí, assim, são muitas medidas que são importantes e necessárias, mas para a questão da prevenção é trabalhar as novas gerações e as gerações atuais, né? Professora Cláudia, eu já tive o prazer de, junto com a irmã Sônia, participar de uma conferência em Palmares, e a Vossa Excelência era uma das palestrantes, né? Aqui em Ribeirão, nós temos, na Secretaria da Mulher, nós temos o CEAM, temos o Conselho, que funciona belíssimamente, a irmã Sônia, que está com um trabalho belíssimo. Estamos até com um projeto visando isso que a senhora acabou de falar, da conscientização da Secretaria da Mulher nas escolas. Ou seja, um dia a Secretaria da Mulher fica na escola, como é que se diz? Tirando dúvidas, né, das adolescentes, dizendo que é a Secretaria da Mulher, dizendo o que é que se tem, falando do direito, né? Porque, como a senhora falou, na maioria das vezes a coisa teria de vir de casa, né? E é meio complicado, porque a gente, na maioria das vezes, a opressão é tão grande que a pessoa fica com medo de denunciar. E às vezes, quando denuncia, que a gente chega lá, todo paramentado, tudo para dar assistência, ela já conhece, mas pede. Não, eu não queria que ele fosse preso, apanhasse, ou coisa, não, que vai apanhar, mas ele diz logo isso, né? Eu chamei só para que desse uma correção, um carãozinho e tal, mas já, muitos depois que a gente acompanha, diz que justamente não era nem isso que queria, mas fica com medo de quando ele cumpra, né, lá o regime dele, ele volte e seja pior, por causa do regime que a senhora disse que a gente tem estruturado, né? Estruturado. Esse negócio a gente, é muito bonito também, a gente tem uma frase que a gente debate muito nos encontros, né? Lugar de mulher onde ela quiser, né? É onde ela quiser, porque criou-se aqui no nosso país, lugar de mulher na cozinha, né? Saiu dali, opinou, vai pra tapa, né? Aí aquilo se acostuma, né? Aquilo se acostuma porque vem de uma criação e a gente não consegue evitar. É como a senhora estava dizendo, existe tudo isso aqui, né, no município. A Secretaria da Mulher super atuante, um abraço irmã Sônia e a equipe. O CEAM, o Conselho, funciona belíssimamente, mas a gente desbarra no machismo naquele de, não vou na delegacia, aquilo que a senhora falou, né? Então, como quebrar isso? Quando chega lá, eu sou olhada atravessada porque às vezes ela fez por merecer, e é isso mesmo, mulher tem que apanhar. Como quebrar isso? A gente já deu algumas pistas, né? Mas primeiro tem que fortalecer a mulher, certo? Veja só, uma coisa é a mulher sofrer violência que ninguém sabe e ela fica em casa e esse ciclo só aumenta, porque muitas vezes começa com um puxão de orelha, com uma palavra ofensiva, com um puxão de cabelo, com um tapa, e depois pode seguir para um feminicídio, né? Então, as meninas, as jovens, as adolescentes, quando estiver namorando, procurar conhecer o perfil desse menino. Como é que ele se comporta na roda de amigos? Como é que ele trata as outras mulheres? É um bom filho? Porque muitas vezes ele já mostra ter um perfil violento, e devido à paixão, o encantamento, não se presta atenção, né? Outras vezes não dá sinal e até se chega a um matrimônio. E aí, assim, a partir do momento que a mulher percebe que ela está sofrendo violência, porque pela criação, se a mulher viu isso em casa, com o pai e a mãe dela, e isso acontece com ela, meio que ela normatiza
essa questão, né? E acha que é normal, que é comum. Não é. Violência não é normal e violência é crime. E essa mulher precisa conhecer os seus direitos. E aí, assim, é se fortalecer e buscar os meios, os caminhos para sair desse ciclo de violência. E com relação à mulher que muitas vezes quer só um corretivo para o marido, né, e tem medo de denunciar, se ela não tem o seu emocional forte, se ela não tem uma rede de apoio da família, da comunidade, da Secretaria da Mulher, do CEAM, do Conselho, da rede de apoio, ela vai continuar ali. Por isso que eu achei muito importante, até anotei, né, porque é importante a gente divulgar, saber que a Secretaria da Mulher do município de Ribeirão estará nas escolas, dando expediente nas escolas. Isso é muito importante. E uma outra coisa que a gente pode fazer também para quebrar isso e para prevenir são palestras educativas. Porque muitas mulheres não sabem porque não saem de casa. O esposo não permite que saia de casa. Ainda temos, século XXI, virada de milênio, mulheres que não estudam porque o esposo não permite, né? Principalmente em área rural. Então, é empoderar a mulher no sentido dela saber dos seus direitos e que ela tem uma rede de apoio. Agora, essa rede de apoio precisa de fato funcionar. E aí, junto a isso, toda a sociedade, e aí eu repito, homens e mulheres entenderem que a violência contra a mulher é responsabilidade nossa. E aí a gente acabar também com aquela frase que diz: violência entre marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim. No passado a gente tinha medo, hoje tem os discos denúncia. Então eu não quero me dispor, porque realmente a pessoa pode sofrer retaliações, mas liga para o 180 e faz a denúncia. Liga para o 190 na delegacia, faz a denúncia. Tem o Disque 100 Direitos Humanos, liga e faz a denúncia. E esses órgãos vão receber essas ligações e vão dar o direcionamento que deve ser feito, né? E pode ser feito também por escrito e entregar em algum desses órgãos, não só por ligação. Entende? Então, isso é uma das formas, né, que a gente pode ter para enfrentar. Existem muitas. Cada cidade, cada município, cada região, bairro, tem suas especificidades. Exato. Mas existem soluções que se adequa a todas as realidades. A participação nas políticas públicas, eu acho que é um pouco essa questão, né? Por exemplo, temos os conselhos, né? Por exemplo, a mulher com deficiência. Quando o município não tem o conselho da pessoa com deficiência, que é o caso de Ribeirão, que não temos Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o que é que essa mulher com deficiência, ela sofrendo alguma agressão, ela pode fazer no que diz respeito à política pública? Excelente, Luiz. Veja, as pessoas precisam entender o que é política pública. A política pública é aquela política direcionada às pessoas. É a política para o idoso, para a pessoa com deficiência, é a política da educação, que recebe crianças jovens, adolescentes, é a política de assistência social. Então, as políticas públicas, elas precisam, todas elas, para funcionar obrigatoriamente, precisa ter o que na assistência social a gente brinca dizendo CPF. O que é o CPF das políticas públicas? De ter um conselho. Se não tiver conselho, o dinheiro não chega. Certo? Porque é exigência de lei. Para que venha recurso para determinadas políticas, tem que ter um conselho para fiscalizar. Né? Mas muitas vezes se cria o conselho e guarda a lei na gaveta, ou as pessoas não funcionam. Aquele conselho, quando ele existe, não funciona como deveria. O CPF, né? Voltando. Então, P tem que ter um plano, que é um planejamento de como deve ser feita essa política no município. E o F de fundo, que é onde vem um recurso para ser desenvolvidas as políticas públicas. Então, os conselhos, eles são extremamente importantes no município. E eu fico muito triste em saber que Ribeirão, uma cidade que
é uma cidade referência com relação à questão da mulher, né? Não ter ainda o Conselho da Pessoa com Deficiência. Por quê? Todas as cidades têm pessoas com deficiência. Se não tem um conselho para olhar por esse segmento, como é que fica? A questão de uma mulher, como você trouxe agora, que sofre, uma mulher com deficiência que sofre violência, já tem a limitação da deficiência e não tem um conselho que olhe por ela, para um trabalho preventivo. E aí, assim, não só para Ribeirão, mas para todos os municípios, é muito importante que todos os conselhos funcionem, todos. Conselho da merenda, Conselho de Assistência Social, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso. Por quê? Porque a cidade, o município que tem esses conselhos funcionando bem, essa cidade está crescendo, evoluindo. E muitos gestores, eu digo isso porque eu milito na região, na Mata Sul, muitos gestores entendem que isso é trabalho a mais, que isso é despesa. Pensar assim é pensar de forma muito míope, é pensar de forma muito limitada. Então, o que é que deve acontecer dentro dos conselhos? Que geralmente são compostos por metade são representantes da gestão municipal, e os conselhos existem nas 3 esferas de governo, os conselhos municipais, estaduais e nacional. A metade são representantes da gestão. Então, a gestão já está dentro do conselho, através das pessoas que eles indicam, né? E a outra metade, diferente da assistência social, que é tripartite, que tem também o usuário, mas no conselho paritário, ali tem a sociedade civil. Veja que riqueza, a sociedade civil junto com o governo, sentado numa mesa, pensando políticas públicas para o município. Então, isso não é trabalho. Lógico que vai ter os embates, isso faz parte, mas o debate é no campo ideológico, é no campo das ideias. Se está debatendo para que haja amplitude de direitos, né? Inclusive para poder captar recurso fora. Agora, esse tipo de assunto não dá ibope. As pessoas dão mais atenção ao que é negativo, né? Mas um conselho bem estruturado, ele tem condição, capacidade de buscar recurso fora para ampliar, além do recurso municipal, estadual e nacional que chega, de buscar recurso de outras fontes, né? Então, é extremamente importante a participação da mulher também nesses espaços de poder e decisão, nos sindicatos, nas associações, nas universidades, dentro dos conselhos, nas secretarias municipais. Porque tem uma frase que diz que o lugar da mulher é onde ela quiser. E é mesmo. E a mulher, ela tem muitas capacidades. Não que o homem não tenha, mas cada um tem suas especificidades. A mulher, por exemplo, atuando na política pública, o olhar dela é mais holístico. Por quê? Porque é do perfil da mulher. Ela tem esse perfil, não é? De mãe, do cuidado, da sensibilidade, de perceber nuances que muitas vezes o homem, por bom que ele seja, por competente que ele seja, às vezes ele não consegue ter essa atenção. A gente tira isso pelo casal. A mulher, ela entra dentro de casa, ela já vai pegando tudo que está fora do lugar para botar nos lugares. Arrumando. Arrumando. Ela consegue cuidar do almoço, ela consegue lavar roupa, ela consegue ensinar a tarefa do menino, ela consegue varrer uma casa, ela faz tudo ao mesmo tempo. Já a própria natureza do homem, ele só consegue fazer uma coisa. Ele foca naquilo, depois ele vai fazer outra. Então, as mulheres nas políticas públicas, elas fazem muita diferença, né? E eu só queria dizer, a gente está chegando ao final dessa rica, né, entrevista nesse bate-papo maravilhoso, né, que a gente sabe que os municípios, doutora, têm deficiência, né, mas aqui eu só queria deixar o recado que na questão da mulher, nós estamos de parabéns, porque assim, o CEANDA daqui do nosso município, a gente lá é equipado, nós temos psicóloga, advogada, assistente social, temos até psicopedagoga, porque é complicada a palavra, porque tem
problemas que passa para as crianças, né? E nós temos até isso. Graças a Deus, nessa parte da mulher, nós estamos bem servidos. Sabemos que temos muita deficiência, ainda que precisa ser feito, mas não poderia deixar, né? Já que a senhora tocou no assunto do CEAM, aqui a gestão foi sensível nessa questão, né? Nessa questão da mulher, né? Então, nos deu todo o equipamento, todo equipadozinho. A irmã Sônia, de parabéns, e espero, né, que a senhora venha mais vezes para nos iluminar e que a gente siga seu exemplo. Pois é, eu queria aproveitar o final assim da nossa conversa e pedir para você, Cláudia, falar da Escola Fé Política, que você é uma pessoa que está hoje à frente da coordenação, e é um momento tão rico para as mulheres, inclusive, né? Essa formação que a Diocese Palmares tem feito já há algum tempo, e você tem feito esse belíssimo trabalho junto a Rita, né? A outras companheiras, a Celidalva, a equipe lá. Eu queria que você falasse desse momento importante de formação da Escola Fé Política da Diocese Palmares. Que bacana, Luiz. Obrigada. Veja, só para fazer referência, fechando a fala do colega, o CEAM de Ribeirão chegou em Ribeirão no mesmo tempo que eu trouxe o CEAM para Palmares, 2010, na época da enchente. Inclusive, nós fizemos a inauguração da emancipação política do município, dia 9 de junho, e dia 18 nós tivemos a grande enchente e perdemos praticamente tudo que tínhamos dentro da secretaria do CEAM. E Sônia, meu abraço, amiga Sônia, nós somos da velha guarda. Na mesma época que eu fui secretária em Palmares, ela começou aqui. E, de fato, Ribeirão, no segmento mulher, está de parabéns. E aí, Luiz, antes de falar sobre a Escola Fé e Política, eu gostaria de falar sobre um trabalho belíssimo do Vicariato da Educação, que está acontecendo em Palmares. Não sei quanto tempo eu tenho, mas... Sim, pode ir. Fique à vontade. Nós temos um bispo, graças a Deus, muito sensível às causas da diocese. Inclusive, ele fez aniversário ontem. Meu abraço ao nosso querido Dom Fernando. E Dom Fernando, em dezembro do ano passado, chamou o Vicariato para a Educação e pediu que em 2026 trabalhasse a questão da violência contra a mulher. Veja como é importante a gente ter um pastor sensível e atencioso às necessidades da sua diocese, né? E nós tivemos no dia 3 de fevereiro, mês passado, a primeira reunião desse vicariato. Inclusive Sônia estava presente lá em Palmares, onde nós trouxemos várias secretárias de vários municípios da região, pessoas representando prefeitos e prefeitas. A GRE esteve presente, Secretaria de Educação do município, OAB, outros segmentos, e lá nós firmamos uma parceria de fazer esse trabalho de prevenção, o Grito das Mulheres pela Vida. E nós tivemos essa semana outro encontro, dia 3 também desse mês, na terça-feira passada, onde firmamos que teremos uma grande caminhada no dia 27 de março, às 14h30 em Palmares. As cidades vizinhas estão indo para lá. Nas suas cidades estão fazendo seus movimentos, mas teremos esse momento de culminância. E teremos, no dia 23, um grande seminário em Palmares. Então, já estou noticiando para que as pessoas possam participar e se envolver. Lembrando que é muito importante que cada cidade faça seu movimento e que não seja um movimento só em março, porque nós comemoramos o Dia da Mulher. Isso é um movimento permanente. Todos os dias a gente deve estar levantando essa bandeira e militando por ela. E sobre a Escola Fé e Política, nós estamos com inscrições abertas para a 12ª turma. A escola é a Escola Padre Ramiro Ludênia. Os alunos que participam dessa escola recebem uma certificação pela Universidade Católica de Pernambuco. Inclusive, a nossa aula inaugural vai ser dia 28, na universidade. Todos os alunos da Diocese que fizerem parte estarão conosco na universidade. E a turma anterior, que concluiu agora, vai estar recebendo o seu certificado, né? Então, eu posso deixar com você, quem tiver interesse, eu vou deixar o folder, eu vou deixar o link de inscrição
porque quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Dizer que você que quer fazer transformação social, se informe. E a Escola Fé e Política é um espaço para isso, né? E eu já posso finalizar? E finalizando, eu quero agradecer o convite, dar os parabéns, especialmente a você, Luiz. Eu admiro muito você, seu trabalho. Você é uma inspiração para mim e para muita gente. Deixar um abraço para minhas alunas e colegas da Unopar, Polo Palmares, que estão participando também conosco através do YouTube. A minha família, meus colegas, todos os militantes da causa da mulher, e dizer que a gente está aqui à disposição na medida do possível, mas o que é possível fazer a gente faz, né? Porque o reino é possível através de cada um de nós. Então a gente sempre espera dos outros, mas cada uma é responsável pelo reino. Obrigado, Cláudia. Você, como sempre, também é uma inspiração para todos nós. A partir da tua militância, quem conhece você e eu conheço desde a época do Colégio Diocesano com Duran, aquele processo todo, né? Há muitos anos atrás. Muitos anos. É uma história, é uma construção, né? E nós só temos que agradecer em nome de todos que fazem a Associação de Ribeirão, CPDR, por você estar aqui contribuindo conosco, trazendo essas informações precisas, mas com muita autenticidade. Isso é que é importante. Não é só falácia, mas é construção de um mundo melhor para todos nós. Eu quero também agradecer minha filhota, Caçula, que está aqui, né? Veio me acompanhando. Tá certo. Eu quero agradecer, Luiz, também, porque eu saí para atender o telefone, foi a irmã Sônia mandando um abraço. Outro para ela. Ela obrigada. Estava ouvindo e mandou, quando viu falar seu nome, aí eu nem disse que vinha para cá, né, para ser surpresa. Agradecer, porque, como você disse, como é que se diz? É se informando, né? É se entrando no sistema, vendo o que se pode fazer e se educando que se transforma. Então a gente, graças a Deus, só tem a agradecer que pessoas como você tivessem muitas no Brasil, as mulheres estavam sofrendo menos. Meus amigos e amigas da Rádio Santana FM, ouvintes do nosso programa, obrigado pela audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser.